Mãe, você não pode ir ao meu casamento porque vai me envergonhar. Eu nunca imaginei que as palavras pudessem ser tão afiadas. Pensei que as lágrimas doeriam, mas o silêncio que veio depois. A colher caiu no chão e o som metálico ecoou no vazio que de repente se formou no meu peito. Eu o encarei, tentando processar se tinha ouvido certo. O que ele estava dizendo? Eu? A mãe que trocou suas fraldas, que ficou acordada a noite inteira com suas febres, que sacrificou o que tinha para lhe dar tudo? Eu sou uma vergonha. E naquele momento, enquanto o aroma do café esfriava no ar, minha vida se dividiu em um antes e um depois. Meu coração de mãe, que sempre teve espaço para apenas amor incondicional, estava agora rachado, preenchido por uma dor que nem as lágrimas seriam capazes de expressar. Eu me chamo Elza de Moraes Ferreira. Hoje sou apenas uma senhora de 68 anos, com as mãos calejadas, a visão um pouco turva e uma montanha de tecidos que guardam mais memórias do que álbuns de fotografia. Meu ateliê, nos fundos da minha casa em um bairro modesto, é meu templo. É apertado, iluminado por uma luminária de pé com braço articulado e cheira a alfazema e linho recém-passado. Meu marido, Otávio, se foi há mais de 40 anos. Ele era ferreiro, mas morreu jovem. Fui deixada com Daniel, meu menino de 4 anos, e uma promessa. Ele teria a vida que Otávio e eu sonhamos para ele. Foi a partir daí que a costureira Elza nasceu. Minha máquina, uma Singer preta e robusta da década de 70, não é só uma ferramenta, é meu altar. Nela bordei os sonhos de Daniel. Cada saia de debutante, cada cortina de seda, cada ajuste em uniformes de gala era dinheiro guardado para os livros, para o cursinho pré-vestibular, para a faculdade de engenharia na capital. Eu recusava convites, não comprava roupas novas, comia o simples. Meu luxo era ver o boletim dele. Meu orgulho era ouvir "Sua mãe é uma guerreira, Daniel". E ele brilhou, formou-se com honras, subiu de cargo, mudou-se para um apartamento de cobertura com vista para o mar que eu nunca vi de perto. Tornou-se o Dr. Daniel Ferreira, um homem de sucesso. E eu? Eu continuei sendo a Elza, a costureira do bairro, a mesma que consertava bainhas e criava fantasias de carnaval. Quando Daniel me ligou há 6 meses para anunciar o noivado com Patrícia Fontes, senti que a última etapa da minha missão estava cumprida. Patrícia é linda, elegante, filha de um empresário do ramo imobiliário. Uma união que o levaria a outro patamar. Minha cabeça imediatamente voou para o meu presente. Não seria um eletrodoméstico ou uma quantia em dinheiro. Seria o vestido da mãe do noivo. Eu o tinha guardado há anos, 3 metros de linho misto cinza-prata da melhor qualidade. A cor não era chamativa, mas a textura, o caimento, seria um modelo clássico, de corte impecável, com um degradê de miçangas discretas que eu bordaria à mão, com a precisão que só anos de prática dão. Ele não seria de alta costura, mas seria a minha obra-prima de amor. Eu comecei a desenhar o molde em papel pardo com a alegria de uma noiva. O convite formal para a visita veio por e-mail, de Patrícia, para acertarmos os detalhes da logística, querida Elza. Logística. Fui à cobertura na última terça-feira de ônibus. Usei o meu melhor conjunto de malha bege recém-passado.
A casa de Daniel era um museu minimalista. Tudo era mármore e vidro. Eu me sentia como um grão de poeira naquele ambiente asséptico. Patrícia saiu logo após servir o café, para deixar vocês à vontade. Ficamos só nós dois. Daniel estava tenso, de paletó, mesmo dentro de casa. Estava revisando um planner de eventos, rabiscando com uma caneta Montblanc. Eu me animei. Dani, filho, olha só. Tirei do fundo da minha bolsa o croquis que eu havia feito, o desenho detalhado do meu vestido. Apontei para o bordado. O que você acha do decote canoa? Não fica muito elegante? Ele levantou a cabeça. Seu olhar não caiu no papel, mas em mim. E foi ali que o ar rarefeito daquela sala gelada se tornou insuportável. Mãe, você está empolgada, eu entendo. Ele disse, mas o tom era o de alguém explicando uma equação complexa para um aluno lento. Ele empurrou o croquis de lado com a ponta dos dedos, como se fosse um papel sujo. O casamento não é uma festa de bairro, mãe. Vai ter cobertura da imprensa de sociedade. Vamos ter o governador, a diretoria inteira da minha empresa, o pessoal de Patrícia. A lista é estrita. Ele fez uma pausa, bebeu o café de uma vez e as palavras vieram. Lentas, medidas, cada uma caindo como uma bigorna. Eu amo você, você sabe o quanto sou grato, mas a sua presença desvia o foco do que estamos construindo. Você é a Elsa, a costureira. Seu vestido, por mais que você se esforce, vai ter aquele ar. As pessoas vão te olhar com curiosidade. E se você falar de Otávio, do bairro, dos seus concertos? Ele se inclinou e sua voz baixou para o que ele achava que era um tom de cumplicidade, mas era puro veneno. Eu preciso que neste dia eu seja apenas o doutor Daniel, o noivo da Patrícia Fontes. Preciso de uma imagem de ascensão completa. Sinceramente, você não pode ir ao meu casamento, porque você vai me envergonhar com o seu passado, com a sua simplicidade, com o seu jeito de ser. A costureira em mim notou o detalhe, os vincos perfeitos na calça dele, o relógio caro, a ausência de qualquer calor humano no seu discurso. Eu não chorei. Senti uma dor física lancinante, como se a agulha da Singer tivesse atravessado meu peito. A mãe em mim, a que passava noites acordada rezando por ele, morreu naquele instante. E a Elsa, a mulher, olhou para o estranho à sua frente. Então, o que você sugere, Daniel? Minha voz estava calma demais, fria demais. Ele sorriu, aliviado por eu não ter feito uma cena. Férias. Eu e Patrícia pensamos nisso. Vou depositar o valor de uma viagem para a pousada Bela Vista, no litoral. 3 dias, tudo pago. Saia na sexta, volte na segunda. Assim, se alguém perguntar, direi que você está viajando, relaxando. Que você escolheu não vir por cansaço. Ele me entregou um envelope branco, grosso. Não olhei o conteúdo. Levantei-me, deixando o envelope e o croquis de meu vestido sobre a mesa de mármore. Não se preocupe, Daniel, eu disse, sem olhar para trás. Eu não irei. Eu não quero estar onde minha própria alma não é bem-vinda. Voltei para meu ateliê. Peguei o tecido cinza-prata, aquele linho precioso. Minhas mãos não tremeram. Liguei a Singer e, metodicamente, passei a costurar o tecido em grandes pontos desalinhados, criando um saco. Não era um saco de lixo, mas de peso. Enchi-o com as sobras de tecidos que Daniel mais detestava. A malha barata, os retalhos de algodão, os forros de poliéster. A matéria-prima da minha vergonha. No dia do casamento, a pousada Bela Vista ligou. Eu não atendi. Eu vesti meu conjunto de malha bege. Peguei o saco de linho cinza pesado e usei o dinheiro do envelope para pagar um táxi. Mandei o motorista parar na porta do salão de eventos de luxo, exatamente na hora marcada para a cerimônia. Saí do carro. Na calçada, tirei do meu bolso o envelope, agora vazio, e o coloquei dentro do saco. E, sob o olhar confuso do porteiro de uniforme, eu o larguei ali, na frente das grades douradas, para que Daniel ouvisse ao sair.
Não entrei. Dei meia volta e pedi ao táxi que me levasse de volta para minha Singer. No meu ateliê, recomecei a trabalhar em uma colcha de retalhos colorida para uma amiga. Não era luxuosa, era utilitária, imperfeita, mas quente. E enquanto a agulha costurava, percebi que Daniel havia rasgado o tecido da minha vida, mas, ironicamente, me libertou para costurar a mim mesma de novo, com cores mais alegres e menos medo de ser quem eu realmente sou. A costureira, e não a mãe que ele tentou esconder. Eu estava na minha Singer, sentindo o familiar zunido da máquina, quando o telefone tocou. Não era o meu, era o celular que Daniel havia me dado para emergências. Nunca usei. A tela gritava o nome dele. Pousei a agulha, respirando fundo. A colcha de retalhos esperaria. Atendi. O som do outro lado era um caos, música alta, murmúrios, e a voz de Daniel não mais medida e controlada, mas estridente, com um fio de pânico que eu reconhecia da infância, quando ele caía de bicicleta. "Mãe, onde você está? O motorista disse que te viu. O que é isso na porta?" Eu ouvia o som seco da respiração dele. Ele estava perto, muito perto do meu presente. "Isso, Daniel, é o meu presente de casamento", respondi. Minha voz era a de sempre, a voz de quem negociava o preço de uma bainha, firme e sem floreios. É, o linho? O que diabos você fez? Por que está cheio de lixo? E por que está com o dinheiro da viagem dentro do envelope vazio?" Senti uma satisfação fria. Ele notara o envelope vazio. Ele notara a inversão. O tecido nobre, o símbolo do meu amor, transformado em um invólucro para o refúgio, para os restos da minha vida simples, que ele tanto desprezava. E o dinheiro, o suborno para minha ausência, devolvido em forma de vácuo. É a sua ascensão completa, filho. O doutor Daniel precisa de um presente que represente a exclusão. Não há nada de meu que seja valioso para você, exceto minha ausência. O linho é a prova do meu esforço que você jogou no lixo. E o recheio? O recheio são os retalhos da sua vergonha. Expliquei lentamente, como se estivesse ditando uma receita. Ele engasgou. "Você é inacreditável! Você sabia o que esse dia significa? Patrícia está histérica. Os fontes, eles estão olhando. A imprensa. Você fez isso de propósito?" "Eu fiz isso para costurar a mim mesma de novo, Daniel", eu disse, e podia visualizá-lo de fraque e gravata ao lado do saco de retalhos cinza-prata. "Você se livrou da sua mãe, mas não se livrará do que ela é. Todo mundo lá sabe quem eu sou. Você é o doutor Daniel Ferreira. A costureira é a origem do seu nome. E agora ela é a sua mancha pública." Houve um clique no fundo, uma voz feminina e exasperada. "Daniel, o que é aquilo? Resolva isso, agora!" Era Patrícia. "Aproveite seu casamento, filho", eu sussurrei. "Eu estou aqui, na minha máquina, costurando a vida que é só minha. E não se preocupe, eu não ligo para a pousada Bela Vista. Eu tenho muito trabalho a fazer." Desliguei. Não dei tempo para uma resposta. Senti as mãos um pouco trêmulas, mas não de dor, e sim de libertação. Não voltei a receber ligações. Nos dias que se seguiram, o bairro inteiro soube. Clientes vinham ao ateliê e, enquanto esperavam um ajuste, falavam com uma mistura de indignação e admiração sobre o doutor Daniel e o saco na porta. Eu não comentava. Apenas sorria e focava nos meus pontos. Um mês depois, recebi um pacote. Era uma caixa grande. Dentro havia a Singer preta, robusta, da década de 70. A minha máquina. Junto, um bilhete, sem assinatura. Comprei uma nova, mais moderna. Esta é muito barulhenta para a cobertura. Ele a havia levado para algum concerto há meses, mas a máquina nunca mais havia voltado. Ele a estava devolvendo, mas sem a coragem de me encarar. Olhei para minha Singer.
Eu a havia substituído por outra, uma máquina moderna, mais silenciosa e rápida. Mas esta, a preta, era a alma do meu ateliê, o altar onde eu havia bordado os sonhos dele. Eu a tirei da caixa, limpei o pó e coloquei-a de volta no seu lugar de honra. Eu não sou mais a mãe de Daniel, sou Elsa, a costureira, e é um bom nome. Estou terminando a colcha de retalhos e ela é um escândalo de cores, vermelho, amarelo, um toque de azul turquesa. Ela não tem a precisão do cinza-prata, mas tem a calor e a história de todos os tecidos que passaram por minhas mãos. Ela é a prova de que mesmo um monte de retalhos pode formar algo belo e útil. E é isso que eu sou agora. A vida no ateliê seguiu seu ritmo. Minhas clientes continuavam chegando, trazendo não só roupas para consertar, mas também suas histórias e um carinho que me aquecia a alma. Eu me sentia mais leve, mais eu. A colcha de retalhos colorida estava quase pronta, um verdadeiro manifesto contra o cinza. O reencontro com Daniel aconteceu de forma tão banal que quase perdi o fôlego. Eu estava na feira do bairro, uma das minhas raras incursões, comprando linha de crochê e uns morangos frescos. A feira era um burburinho de vozes, cheiros e cores, um contraste total com o silêncio gelado da cobertura dele. Eu estava escolhendo abobrinhas quando ouvi uma voz familiar, mas com um tom que nunca antes havia associado a Daniel, irritado, quase suplicante. Eu já disse, Patrícia, não é fácil. O que você quer que eu faça? Demita todo mundo? Eles são o único contato que eu tenho com os fornecedores da região. Virei-me devagar. Lá estava ele. Não mais no terno impecável, mas em uma camisa polo cara amarrotada e uma calça jeans de grife. Ao lado dele, Patrícia, com seus óculos de sol gigantes e uma expressão de desdém que parecia imune ao calor da feira. Eles estavam em frente à barraca de queijos, discutindo com o feirante, que parecia impaciente. Pelo que pude ouvir, estavam reclamando da qualidade de um lote de queijo Minas que aparentemente a família Fontes estava usando em algum evento. Patrícia queria exclusividade e garantia de procedência em um tom que faria qualquer um revirar os olhos. Daniel me viu primeiro. Seus olhos, antes focados na discussão, congelaram em mim. O choque em seu rosto era palpável. Era a primeira vez que nos vimos desde o casamento. Aquele olhar de surpresa me atingiu como um raio. Patrícia, percebendo o silêncio repentino de Daniel, seguiu seu olhar e me viu. Sua expressão de tédio transformou-se em uma máscara de desgosto. Seus lábios finos se apertaram. Eu, por outro lado, estava estranhamente calma. Não havia raiva nem dor, apenas uma pontada de curiosidade. Daniel, o doutor Daniel, o homem de sucesso, estava ali, encolhido sobre o olhar da esposa e a reprovação do feirante, que agora parecia estar se divertindo com a cena. Ele parecia menor do que eu me lembrava na cobertura. Mãe, ele começou, a voz fraca, um resquício daquele menino que caía de bicicleta e me chamava. Elsa, eu o corrigi, suavemente, quase um sussurro. Ouvi dizer que o queijo Minas daqui é o melhor da região, Daniel, mas você precisa saber escolher, meu filho, como tudo na vida. Não dei a Patrícia a satisfação de um olhar prolongado, apenas sorri para Daniel, um sorriso triste, mas firme. Virei-me para o feirante e ignorei Patrícia e pedi meu quilo de morangos. Bom dia, dona Elsa, que bom te ver por aqui. Morangos fresquinhos, acabei de prazer, disse o feirante com um brilho nos olhos, como se tivesse assistido a um espetáculo. Ele me conhecia bem, assim como a todos no bairro. Daniel estava ali, parado, incapaz de se mover ou de falar. Patrícia puxou-o pelo braço. Vamos, Daniel, não temos tempo para isso. Ele hesitou por um segundo, seus olhos fixos em mim, em minhas mãos enrugadas que escolhiam os morangos no meu conjunto de malha bege que tanto envergonhava. Vi um lampejo de algo, talvez arrependimento, talvez a memória de um passado que ele tentava apagar,
Mas era tarde. A linha havia se quebrado e eu já estava costurando um novo tecido. Peguei meus morangos, paguei e me virei para ir embora, deixando-os na barraca de queijos, em meio à discussão sobre a qualidade e a procedência. Tenham um bom dia, eu disse sem olhar para trás. Enquanto caminhava para casa, com o cheiro de morangos e o burburinho da feira, senti uma nova costura se formar em mim. A dor da rejeição não havia sumido completamente, mas a raiva sim. Restava apenas uma sensação de paz, de estar no meu lugar, no meu tempo, com a minha verdade. O doutor Daniel e a senhora Fontes eram parte de outro mundo, um mundo onde o linho cinza-prata era um invólucro para o lixo. No meu mundo, os retalhos coloridos faziam a colcha mais quente. Eu finalmente estava livre. Voltei para o ateliê, os morangos na sacola, o cheiro da feira ainda no ar. A Singer preta e a moderna pareciam travar um diálogo silencioso. Daniel havia tentado me livrar da primeira, mas ela tinha voltado. Ele havia tentado me calar, mas eu havia falado mais alto com o silêncio. Eu me sentei e olhei para as estantes, cheias de tecidos. Décadas de trabalho. A maioria das minhas clientes eram como eu, mulheres simples, trabalhadoras, que valorizavam um ajuste bem feito e um preço justo. Mas de vez em quando vinham as que me pediam o impossível, cópias de alta costura, vestidos de festa com detalhes complexos, mas sem o orçamento para o luxo. Eu sempre as atendia, com a mesma precisão que usei para costurar os sonhos de Daniel. Mas essa precisão, esse perfeccionismo, era o que me mantinha presa. Eu era uma artesã incrível, mas me via apenas como a costureira de concertos do bairro. O encontro na feira, a visão de Daniel e Patrícia brigando por um queijo, desmascarou a ilusão. A ascensão dele não era felicidade, era estresse, era a necessidade constante de manter uma fachada. E minha simplicidade, ela era paz. Decidi que era hora de costurar para mim, não mais para pagar boletos ou financiar a fuga de um filho. Era hora de investir no meu talento. Peguei o croquis do meu vestido cinza-prata, aquele que Daniel empurrou com a ponta dos dedos. Rasguei o papel, não por raiva, mas porque o molde estava errado. Aquele vestido era para a mãe do Dr. Daniel, e não para Elsa. Peguei os retalhos que sobraram da colcha colorida e comecei a juntar outros, mais brilhantes, mais ousados. Eu não faria um vestido para usar, mas para exibir. Liguei para a Dona Aurora, a dona da boutique de vestidos de festa do bairro vizinho. Nunca tínhamos trabalhado juntas. Eu era concorrência barata, ela vendia peças prontas e caras. Eu disse sem rodeios: Dona Aurora, eu tenho uma peça, um vestido de festa. Eu gostaria de saber se a senhora aceita fazer uma parceria. Eu o faço, a senhora expõe. A divisão dos lucros é meio a meio. Ela riu, uma risada nervosa. Elsa, você só faz concerto, vestido de festa? Nunca vi seu trabalho. Pois eu vou te mostrar, em 3 semanas. Se não gostar, eu o uso no meu jardim. Nos 3 fins de semana seguintes, trabalhei no vestido da costureira. Usei um tecido de seda pura que guardava há 20 anos, um azul profundo, quase noite. O bordado era uma loucura de pérolas e cristais que eu havia coletado de desmanches de roupas antigas. Ele não era perfeito, era dramático. Não era a alta costura de Paris, mas era a arte de Elsa Ferreira. Quando levei o vestido para a boutique de Dona Aurora, ela ficou muda. Não era um vestido de concerto, era uma escultura. Minha nossa, Elsa, onde você aprendeu isso? Aprendi fazendo Bainer, Dona Aurora, e financiando a faculdade de engenharia. Ela colocou o vestido no manequim da vitrine. Em 1 semana, ele foi vendido. O preço era quase o triplo do que eu cobraria por meses de trabalho de concerto. Metade daquele dinheiro era meu. Foi ali que eu entendi. Eu havia passado a vida costurando uma identidade para Daniel, a do doutor de sucesso. E ao fazer isso, eu havia me diminuído à costureira de concertos do bairro. Mas eu era mais do que isso. Eu era uma artista. Com o dinheiro e confiança, fiz a única coisa que Daniel jamais sonhava: investir no meu bairro. Aluguei a loja da frente da Dona Amélia, que estava fechada há anos, e comecei a reformar. Eu transformaria o ateliê de costura Elsa em Elsa Ferreira Criações e Arte Textil.
Lá, eu continuaria fazendo concertos para as minhas velhas amigas, mas também faria a única coisa que realmente me enchia de orgulho: criar peças únicas, imperfeitas e cheias de alma. Eu não mudei meu endereço, eu mudei minha fachada. E agora, quem passasse por lá veria não apenas a Singer Pieta no canto, mas uma vitrine cheia de cores, retalhos e a prova de que a simplicidade não é sinônimo de vergonha, é apenas o ponto de partida para a verdadeira arte. O linho cinza-prata não virou um vestido para a mãe do noivo. Ele se tornou o forro para o novo mostruário de minhas linhas, utilitário, honesto, em seu lugar. A linha que se quebrou me deu a chance de costurar a mim mesma com fios de ouro e cores vivas. E, finalmente, essa é a minha maior obra-prima. O novo ateliê abriu as portas 3 meses após o casamento de Daniel. Não foi uma inauguração pomposa com champanhe e jornalistas de sociedade. Foi um evento de bairro, bolos de fubá, café coado na hora e a presença de todas as minhas clientes, amigas e vizinhos que se apertavam para ver a vitrine transformada. O sucesso da primeira peça me deu a ousadia de criar uma coleção de cápsula, toda baseada em retalhos e upcycling, pegando peças antigas jogadas fora e dando-lhes uma nova vida luxuosa. A ironia não me escapava, eu pegava o lixo e o transformava em arte. Daniel, como era de se esperar, não apareceu. A notícia, porém, chegou a ele de uma forma inevitável, a fofoca. O bairro que ele tanto desprezava era uma teia de comunicação eficiente. Foi a dona Aurélia, que fazia faxina no escritório de Daniel na capital, que comentou com uma colega, que comentou com a manicure de Patrícia, que finalmente jogou a bomba na cobertura. Uma tarde, recebi um e-mail. Não de Daniel, mas de Patrícia. Curto, seco, profissional. Assunto: loja no bairro. Elza, recebemos a notícia de sua expansão. Daniel está preocupado com o uso do sobrenome Ferreira em um negócio de bairro com essa pegada artesanal. Isso pode gerar uma confusão de imagem com a empresa dele. Por favor, pedimos que reconsidere o nome fantasia. Atenciosamente, Patrícia Fontes Ferreira. Li o e-mail 2 vezes. O cinismo dela me fez rir em voz alta. Eles temiam que a minha arte pudesse manchar a imagem dele. O medo da ascensão incompleta. Peguei meu telefone e liguei diretamente para Daniel. Ele atendeu na 3ª chamada, a voz tensa. Mãe, Elza, eu ia te ligar, recebi o e-mail de Patrícia. Eu sei que ela é um pouco direta. Direta em me dizer para negar quem eu sou, Daniel? A costureira, a ferreira, a do bairro? Ela acha que eu vou envergonhá-lo com os meus retalhos? Ele suspirou, o som de alguém tentando se livrar de um peso. Não é isso, é só a imagem. Você sabe como o mercado de Patrícia é sensível. É sobre o meu sobrenome lá no alto. Ter a arte têxtil Elza Ferreira em um endereço que eles consideram desqualificado, isso nos expõe. E o que o dinheiro da arte têxtil Elza Ferreira fez por você, Daniel? Perguntei, deixando o silêncio pesar. Ele comprou sua faculdade, sua carreira, ele pavimentou sua ascensão. E é com esse mesmo nome, com essas mesmas mãos que o mantiveram, que eu vou tocar meu negócio. Se você tem vergonha do Ferreira que sustenta o doutor, lamento por você. Mas eu tenho orgulho. Daniel tentou negociar algo sobre um patrocínio discreto para que eu mudasse a localização ou o nome. Não quero seu dinheiro, Daniel. O dinheiro da sua cobertura não pode comprar a minha paz. E o meu sobrenome, Ferreira, não está à venda. Desliguei antes que ele pudesse responder. A resposta final veio 2 semanas depois, na forma de um carro de luxo parado na frente do meu novo ateliê, em plena terça-feira de manhã. Daniel saiu do carro, mas estava sozinho. Usava um terno cinza, quase o tom do linho que ele havia rejeitado. Ele olhou para a vitrine, onde o vestido da costureira agora exibia detalhes de bordado que eu havia criado com sobras de seda pura. Ele olhou para o letreiro, Elza Ferreira Criações e Arte Têxtil, e pareceu engolir algo amargo.
Ele não entrou na loja, ficou na calçada, olhando através do vidro. Eu estava sentada à minha mesa, consertando o zíper da saia de Dona Hilda, uma cliente que me era muito querida. Parei o trabalho e levantei a cabeça, encontrando seus olhos através do vidro. Não fui até a porta, não o convidei a entrar. Apenas o olhei, sem raiva, sem mágoa, apenas com o fato consumado de uma mãe que aceita que seu filho escolheu um caminho que a exclui. Ele levantou a mão, quase um aceno hesitante, e depois abaixou. Vi o esforço em seu rosto, a luta entre a figura do doutor bem-sucedido e o menino que, em algum lugar, sabia que havia rasgado o tecido de algo muito precioso. Daniel finalmente se virou, entrou no carro e partiu. Ele não veio para brigar, nem para pedir perdão, nem para fazer compras. Ele veio para ver a prova de que eu não havia morrido quando ele me expulsou. Veio ver a minha nova costura. E essa prova, a minha loja colorida e cheia de vida, era a maior sentença. Ele havia trocado a simplicidade e o amor da mãe pela frieza e o luxo da cobertura, e o preço disso não era o linho cinza, mas o vazio em seu próprio coração. Eu voltei ao zíper de Dona Hilda, o barulho familiar da Singer me trazendo de volta. Eu continuava sendo Elsa, a costureira, agora uma costureira livre, feliz e com a própria vitrine. E percebi que o ponto final na história de Daniel era apenas o ponto de partida para a minha. A loja, Elsa Ferreira Criações e Arte Têxtil, prosperou de uma forma que eu jamais imaginei. Não foi apenas o talento que me impulsionou, foi a história. O bairro se uniu em torno de mim. Eles viam minha loja não apenas como um negócio, mas como uma vitória da honestidade da alma simples contra a ostentação. Eu vendia meus vestidos únicos e coloridos, peças que as mulheres do bairro compravam para se sentirem especiais e não para impressionar a imprensa de sociedade. E o mais importante, eu continuava fazendo consertos e ajustes para as minhas clientes mais antigas, mantendo os preços justos para elas. A Singer Preta continuava trabalhando ao lado da máquina moderna. O ateliê se tornou um centro de convivência. As clientes não vinham apenas buscar a bainha, vinham tomar um café e contar as novidades. Eu me sentia novamente a mestra, mas desta vez a mestra de mim mesma e da comunidade. Foi nesse período que tive a ideia de compartilhar o que eu havia aprendido. Se a minha vida me ensinou a costurar com precisão e alma, por que guardar esse conhecimento? Comecei a oferecer oficinas de costura e upcycling. Não vamos só consertar roupas, eu dizia para as minhas primeiras alunas, um grupo de senhoras da terceira idade e algumas jovens mães do bairro. Vamos consertar a nós mesmas, vamos pegar o que está velho, o que foi jogado fora e dar um propósito novo e lindo. A primeira oficina foi sobre como transformar camisetas velhas em ecobags ou tapetes de retalho. Eu não cobrava muito, o objetivo era a troca, a terapia da agulha. A sala dos fundos do novo ateliê, antes cheia de tecidos esperando por mim, agora estava cheia de vozes, risos e o zunido alegre de várias máquinas, algumas antigas, outras emprestadas. Em pouco tempo, meu trabalho chamou a atenção, não da imprensa de sociedade de Patrícia, mas de uma jornalista de um pequeno jornal cultural da capital, interessada em iniciativas sustentáveis e artesanais. Ela veio ao bairro, passou uma tarde comigo e escreveu uma matéria tocante sobre a costureira artista que transforma retalhos em liberdade. O artigo falava de mim, da minha história, da minha recusa em me envergonhar da minha origem. Citava a colcha de retalhos colorida como um símbolo de resistência. Claro, não mencionava Daniel diretamente, mas a referência à mãe que financiou a faculdade do filho na capital com cada ponto era bastante clara. A reportagem foi um sucesso local. Pessoas de outros bairros começaram a procurar minhas oficinas. Minha vida estava cheia, vibrante e utilmente ocupada. A dor da rejeição havia sido finalmente costurada com a linha da realização. A consequência mais inesperada veio através de Dona Aurora, a dona da boutique. Elsa, você não vai acreditar em quem esteve aqui, ela me disse com os olhos arregalados. A rainha da Inglaterra, Dona Aurora? Brinquei rindo.
Quase isso. A mãe de Patrícia Fontes. Ela suspirou. Veio ontem, de óculos escuros e tudo. Comprou um vestido seu, um daqueles de seda pura com bordado em pérolas. Eu fiquei em silêncio. A sogra de Daniel estava comprando a minha arte. E o que ela disse? Disse que era arte têxtil de bom gosto, a melhor coisa que Patrícia conseguiu tirar daquele bairro. E sabe o que mais? Ela encomendou mais 2 peças para um evento de caridade. A mãe de Patrícia, a matriarca da família que Daniel tanto queria impressionar, estava reconhecendo o meu valor. Ela não me via como a costureira de concertos que envergonhava. Ela via a artista cujas criações valiam ser exibidas em seu círculo social. A ironia era completa. Daniel havia me rejeitado por medo de que o meu passado puxasse para baixo, mas o meu talento, a minha arte verdadeira, estava sendo aceita e valorizada justamente pelo mundo que ele tanto almejava. Eu não precisei subir a cobertura. O meu trabalho estava subindo por mim. E Daniel provavelmente nunca soube que a sogra vestia minhas criações, ou talvez soubesse e sofresse em silêncio. Mas a verdade é que isso não importava mais para mim. Eu estava sentada bordando um detalhe em uma das peças encomendadas pela senhora Fontes, cercada pelo cheiro de linho, alfazema e o riso das minhas alunas. O dinheiro que Daniel me deu para as férias estava na minha conta bancária, esperando para comprar mais tecidos coloridos. A linha que se quebrou me levou a costurar uma vida muito mais rica do que ele jamais poderia ter imaginado. Hoje, aos 70 anos, sento-me à frente das minhas 2 Singers. A preta antiga é meu símbolo de fundação, a moderna meu motor de progresso. Olho para a nova loja cheia de cores e vozes e sinto uma gratidão tranquila. O tempo, esse tecelão implacável, mostrou que a verdadeira riqueza não está no mármore ou na vista para o mar, mas no propósito e na conexão. Daniel, o doutor Daniel, eu soube por terceiros, continua na cobertura, lutando contra o estresse de manter a ascensão. Ele me manda cartas de Natal curtos e impessoais. Eu respondo com um bilhete cordial, sem endereço de remetente. Eu o perdoei, não por ele, mas por mim. Meu amor transformou-se em uma aceitação distante, como se ele fosse um personagem de uma peça antiga que eu já não enceno. O linho cinza-prata que ele rejeitou agora forra o expositor de minhas linhas de bordado na vitrine. Todos que entram perguntam sobre o tecido, tão lindo e tão simples. E eu explico. Ele é especial, eu digo. Ele me ensinou que, às vezes, a melhor coisa que podemos fazer com um projeto que falhou é transformá-lo em uma base sólida para algo muito melhor. A linha da minha vida não se quebrou, ela foi cortada e, ironicamente, isso me deu a liberdade de refazer a costura. E percebi que a verdadeira obra-prima de Elza Ferreira não são os vestidos que faço, mas a vida que costurei para mim mesma, imperfeita, cheia de retalhos, mas profundamente, inegavelmente minha.